Hoje, uma criança com 9, 10, 12, 13, 14 anos já tem um telefone, um celular. Então, de que forma esse tempo que eles passam nas telas pode contribuir no tempo de qualidade da família? A criança dos 0 anos aos 12 não deveriam ter acesso a telemóveis para a nossa realidade. Quando as crianças brincam, elas se exercitam. São as pessoas que mais praticam atividades físicas. Tem que correr, que gritar, pular. A internet oferece muitos conteúdos agressivos para certas idades. Daí que é necessário a intervenção dos pais. Já alguma vez foste falsa? Pela nossa definição. Já. Ok. Já alguma vez foste verdadeira? O que é que mais lhe irrita nas pessoas? Duas coisas. Mentira e falta de responsabilidade. Ser mãe Coisa boa. e ter saúde emocional. O fato do pai pagar a escola não certifica a aprovação da criança. Acha que a tecnologia está a substituir aquelas brincadeiras tradicionais que nós tínhamos? Brincadeira, bica, bidon, não sei se lembra dessa brincadeira. Joa indo, pedrinhas, 35 vitória. É necessário, às vezes, ter abordagens como estas, que o homem provenha e a mulher auxilie. O auxílio que a Bíblia se refere é mesmo cuidado, instrução, educação. Para aquelas famílias que não usam as redes sociais, Fazem bem. fazem bem. Quem não usa as redes sociais faz bem. Mas fica ultrapassado no O tempo no único estrado. problema é que fica ultrapassado. Daqui a casos em pais que se separaram, depois o filho ficou com a mãe ou com o pai e quer manter o contacto. E às vezes surge essa necessidade, se calhar, de ter um telefone porque o pai e a mãe já não estão juntos e não querem manter aquele contacto. Já alguma vez mentiu? Sim. A minha pergunta para tirar de forma descontraída. Já alguma vez mentiu? Já. Já alguma vez falou a verdade? Na verdade sempre vem muitas. Nas vezes que mentiu, tinha mesmo de mentir? Sim. Se arrepende de ter mentido? É pecado. É pecado. Essa história de que te traí, amor. Mentiram para ti, quem te contou? Eu nem sei o que te falar. Je suis amoureux de toi. Je suis désolé, quero dizer. Boa, família do meu coração. Sejam todos bem-vindos em mais um podcast. Sanjay Podcast está de volta e agora estamos no episódio número 40. 40 vezes a gente se sentou aqui para poder aprender. Hoje vamos falar sobre o impacto da família, certo? Diante dessa esfera da tecnologia, da era digital, os Facebooks e companhias. Nós entendemos que de alguma forma, algumas famílias, toda a gente tem telefone. Como é que isso impacta esse cuidado que a família poderá ter com relação a essas pessoas? Ou seja, será que existe uma limitação? A criança pode ter Facebook, pode ter Instagram, pode ter o uso das redes sociais, como pode usar de forma correta? Sabemos que mesmo esta era da segundo ciclo, quinta classe, esta classe, há muita criança, muito adolescente com curiosidade. Muitas vezes tem essa capacidade de fazer pesquisa. Será que é necessário mesmo as crianças terem esse contacto com a era digital? Hoje e no passado, o impacto que tem as redes sociais, mas vamos ligar à família. Se isso, de certa forma, as famílias conseguiriam ter este cuidado de poder, assim, passar essa informação de forma correta para as nossas crianças. E para esse assunto eu trouxe uma convidada que vem pela primeira vez, que é Vladimira Kanjimba. Falei bem? Acho que sim. Se não tiver dito bem, ela vai me corrigir. Bem-vinda, a minha convidada Vladimira Kanjimba. Eu sei que Kanjimba, pronto. Sei que eu não sei se eu vou dizer estudante, mas pronto. Defendeu o trabalho do curso. Eu não fui porque não me convidou, mas pronto. É estudante do direito. E pronto, convidei-lhe para falarmos sobre esse assunto, porque acredito que eu sigo pelas redes sociais, tem estado agregado de alguma forma à nossa geração vindoura, acompanho os seus posts, então achei muito interessante e pertinente ouvir o seu contributo relativamente ao nosso tema de hoje. Seja bem-vinda. Olá, Sanjay. Desde já agradecer pelo convite e por estarmos aqui a debater um tema de extrema importância social, com o principal realce voltado para as famílias. Boa. Pronunciou corretamente o nome. Ah, é? Só para justificar que já não sou estudante, mas sou jurista, advogada. Boa. Estou atrasado, desculpa. Estou atrasado. Que bom. Pois. O que é que as pessoas poderão esperar do nosso programa hoje? Bom, maior abertura e maior informação, né? É necessário às vezes ter abordagens como estas, porque muitas famílias usam a internet de forma descontrolada e não há uma certa restrição e não conhecem as consequências
que essa libertinagem que conferem aos filhos possa prejudicar. Boa. Eu ia já começar assim. Quais são os principais desafios que os pais enfrentam nesta era digital para educar os seus filhos? Deixa-me dizer-te que educar uma criança é a tarefa mais difícil que os pais têm. É um processo complexo. Para entendermos, quando falamos de criança, até onde? Só para estarmos mais situados. Bom, quando falamos de crianças, estamos a falar de crianças dos 0 aos 17 anos. Boa. Né? Porque dali por diante estamos a falar de maioridade. E deixa-me continuar que é um processo complexo, bastante desafiador e que exige muita, mas muita paciência. Na era digital, os pais têm que lidar com a influência e a necessidade e importância da própria internet. Ter que controlar, estipular limites para que as crianças usem a internet de forma saudável, de forma responsável. Controlar também o tipo de conteúdo que as crianças têm acesso. Porque a internet oferece muitos conteúdos agressivos para certas idades. Daí que é necessário a intervenção dos pais, ter que lidar também com a nova forma de comunicação e interação social das próprias crianças. Boa. Falou que os pais têm que ser pacientes. Acha que os pais atualmente são pacientes? Olha, os pais de hoje, alguns. Não têm muita paciência, porque é só nós vermos a forma como delegamos algumas responsabilidades sobre a educação, instrução e controle dos próprios filhos a terceiros. Creches, por exemplo, babás. Há pais que acabam se furtando daquela que é a responsabilidade da educação, da instrução, por justificarem ter muito excesso de trabalho. Ok. Um pai que paga a escola para o filho e o filho depois reprova, a culpa é do filho, do pai ou do professor que ensinou mal? Bom, um pai que paga a escola... E paga muito caro mesmo, mas no final de tudo o filho reprovou. A culpa é de quem? Bom, o reprovar da criança... aqui nós podemos ver 3 questões. A criança... O fato do pai pagar a escola não certifica a aprovação da criança, né? E o professor não faz o trabalho da educação sozinho. A família, nesse caso os pais, são a primeira instrução que a criança tem. É a primeira educação que ela tem. Significa que os pais começam com um trabalho árduo, que é a educação e a instrução, e a escola lapida, né? Eu acho que essa questão aqui é ver. Os pais não podem furtar-se da responsabilidade por estarem a pagar simplesmente a mensalidade, porque tem que ter um olhar voltado para aquilo que é aprendizagem, para ver se o filho realmente está a digerir os conhecimentos que o professor transmite e saber também fiscalizar se o professor realmente está a atribuir matérias adequadas à idade da criança. Pois, porque existem pais que limitam-se a pagar a mensalidade do filho e não supervisionam. Tem que incentivar, tem que motivar, tem que supervisionar se realmente a criança cumpre com aqueles que são os preceitos estipulados pelo professor. Tarefas, alguns exercícios escolares. Porque existem crianças que só vão à escola e depois que voltam já não têm contato com os livros. Boa. Eu no início falei sobre o tempo que as crianças passam na tela. De que forma esse tempo que as crianças passam na tela contribui negativamente para o tempo de qualidade a nível do seio familiar? Por exemplo, em algumas casas, pai, mãe e os filhos, hoje uma criança com 9, 10, 12, 13, 14 anos já tem um telefone, um celular. Então, de que forma esse tempo que eles passam nas telas pode contribuir no tempo de qualidade da família? Olha, Jorge, eu vou começar por dizer que, segundo aquilo que eu considero, e como mãe, criança dos 0 anos de idade aos 10, 12 anos, não deveriam ter acesso a telemóveis para a nossa realidade. Por quê? Os telemóveis, eles surgem por conta da necessidade de investigação de matérias escolares e comunicação. E para as crianças nessas idades, os pais não precisam ter que estar a ligar constantemente, contanto que
certifiquem-se e garantam que a criança, para ter que ir à escola, ela tenha um transporte e para regressar ela também tenha um transporte. Ok. Dificulta de que maneira? Limita o contacto presencial entre as famílias. A comunicação fica deficitária. Veja, hoje há famílias que, se tu fores à casa destes, encontras o pai e a mãe voltadas para o telemóvel e a criança na televisão ligada aos bonecos. Pô. Quando, naquele momento, poderiam estar a aproveitar, né, o tempo que têm para fortificar e fortalecer os laços familiares, criar brincadeiras, procurar outro tipo de interação, porque nós sabemos que não existe outra forma para fortalecer os laços familiares senão o contacto, senão a interação, senão a presença. Tu vais para casa, o pai está voltado, tá ligado ao Instagram, e a mãe está no Facebook. E veja, tem amigos diferentes, tem prioridades diferentes, e não é isso. E dizer também aqui, permita-me, o uso excessivo de tela, né, neste caso, dificulta de que maneira e prejudica de que maneira a interação social. Acho que há uma certa perda de concentração por parte da criança, e a perda de concentração torna a criança menos assimilável, ou seja, a criança não assimila, porque ela tem a concentração desviada, o foco dela está virado para outras coisas. Se ela estiver na sala de aulas, a concentração dela, ao invés de estar voltada para a professora, ela viaja. E as telas também prejudicam a questão do relacionamento dos cônjuges. Nós hoje sabemos que, por conta do uso excessivo de telemóveis dentro dos casamentos, temos estado a encontrar muitos divórcios, traições. Muitas traições surgem a partir dos telemóveis. De que forma? Traições surgem no telefone como? Veja, quando tu estás voltada para o telemóvel e o teu cônjuge está simplesmente na internet a curtir fotos de meninas, conversas paralelas com meninas. Também com rapazes, né? Porque as mulheres também estão a conversar, né? Só estás aqui a E vice-versa, e vice-versa. Estás aqui a defender. Pronto. E vice-versa, porque, bom, a internet ela é tão benéfica quanto maléfica. E uma pessoa muito exposta à internet certamente acaba atraindo a atenção do sexo oposto. E tu podes estar lá de forma a se divertir, né? Como é muito comum hoje, partilhar memes, mas há sempre uma e outra pessoa que te puxa para uma conversa inadequada. Daí que é necessário estabelecer limites para se usar a internet dentro do seio familiar. Tem algum dado para nos dar de como equilibrar, não é, este uso, e assim considerar, quer dizer, como equilibrar esse uso da tecnologia para o seu familiar? Referenciou de que é da opinião de que dos 0 aos 12 a criança não tivesse um telefone. Até entendi. Mas aqui há casos em pais que separaram, depois o filho ficou com a mãe ou com o pai e quer manter o contacto. E às vezes surge essa necessidade, se calhar, de ter um telefone porque o pai e a mãe já não estão juntos e não querem manter aquele contacto. Então entendem que se calhar pode tratar de forma direta. Então, em função dessa questão, tem mais algum dado a crescer do cuidado que se pode ter? Ou seja, né? Como equilibrar esse uso das tecnologias? Olha, sim. Primeiro vou refutar uma coisinha bem rápida. Os pais separados, eles não precisam ser inimigos e eles devem ter sob consciência que são responsáveis por uma criança e que, a ser assim, o contacto entre eles é mesmo... Mas nós somos seres humanos. Se for Sim. aquele caso, por exemplo, que a separação foi muito difícil e dolorosa, ainda um lado quer. É claro que, pronto, ficam aquelas... Mas, pronto, não é o tema porque aqui entende-se que, pronto, né, nós temos que, como quanto pais, temos responsabilidades, ok, até entende-se. Mas, a gente nunca sabe o que se passou, de fato. Então, é aquele momento ainda, alguns não querem falar um com o outro e pronto, mas era só para entender esse detalhe ali. Assim, Bom, como equilibrar, indo para o tema? A tecnologia, a internet... ela é muito necessária para a vida das crianças, porque as crianças hoje estão numa geração global, né? O mundo tem um avanço tecnológico muito acelerado e as crianças não podem nem devem estar de fora disso. Mas há uma forma de equilíbrio para as famílias.
procurar um espaço para se usar a internet e criar atividades offline que fortifiquem os laços familiares. Veja, há uma brincadeira muito saudável que eu vejo no TikTok. As famílias, elas fazem um banquete e os membros da família ficam em filas, né? Há um membro responsável por formular questões e as questões envolvem questões sociais, culturais, religiosas, né? Falam sobre Bíblia e tal. Aquelas brincadeiras são muito saudáveis porque a família procura interagir, conhecer-se, divertir-se mais. E é uma brincadeira saudável porque promove o gosto pela leitura. As crianças sabem que no final do dia terão um encontro com o pai e mãe em que irão abordar, ou seja, que terão uma brincadeira em que o tema será abordado ou estará centrado para a Bíblia. Ela lê a Bíblia. Vai querer saber quem é Moisés, quem é Jesus, quem é a mãe de Jesus, como é que foi a vida de Jesus, porque os pais vão fazer as perguntas nessa vertente. E é necessário também que as crianças brinquem, porque veja, quando as crianças brincam, elas se exercitam. E as crianças são as pessoas que mais praticam atividades físicas. Elas têm que correr, elas têm que gritar, elas têm que pular. E as brincadeiras para as crianças promovem e impulsionam muito a qualidade de saúde da criança, porque crianças que não brincam tornam-se sedentárias, tornam-se crianças emocionalmente instáveis. Dá aqui uma dica para um pai que trabalha muito, uma mãe que trabalha muito e não tem tempo para o filho. Ou seja, ele entende que para sustentar o filho tem que trabalhar. E o trabalho às vezes ocupa até inclusive o tempo de qualidade. Por exemplo, o pai ou a mãe sai de manhã, é professor ou médico, trabalha 60, 80 quilômetros e ele tem a obrigatoriedade de pagar uma empresa de transporte que leva o filho para a escola e automaticamente da escola o filho vai para o reforço escolar, vamos assim dizer. O pai sai de manhã e volta à noite. Chega cansado, fatigado, se me permite o termo, estressado. Como é que esse pai ou essa mãe poderia encontrar um tempo de qualidade para o filho, na sua opinião? Olha, daí que eu tenha referido sobre a instabilidade emocional familiar. É necessário que, apesar da quantidade de trabalho que o pai tenha, reserve um tempo do dia para estar em contacto com os filhos. Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar as pessoas todos os santos dias, de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. Porque, veja, o pai trabalha muito, o pai sai às 6, o pai volta às 23. Não tem contacto com o filho. Não tem como fortificar ou fortalecer os laços entre pai e filho. Okay. O filho passa a ver o pai como um possível patrocinador, né? O pai existe simplesmente para pagar contas, porque existem coisas na vida nas relações familiares que o dinheiro não supre. Então nesse caso faz como? Ele e a mulher saem de manhã e voltam à noite. Um vai para um lugar, um para o município, um vai para o outro. Só tem tempo de voltar a casa às 20. Não tem tempo para estar com o filho de segunda a sexta, porque trabalha fora. Porque o que acontece, Sanjay? Nós hoje, jovens, estamos muito voltados para o dinheiro. Estamos muito voltados para o dinheiro e acabamos por nos esquecer que existem coisas muito mais valiosas e muito mais importantes que o dinheiro. Veja, se for um funcionário público, não justifica que saia de manhã e volte à noite. Está na paragem, o carro não apareceu, o táxi não está difícil e tudo mais, então tem essa carga ali durante os dias todos. Se não consegue durante a semana por conta do trabalho, ele consegue durante o final de semana. Ok, então a solução é no fim de semana. Sim, neste caso é procurar equilibrar. Se não consegue de segunda a sexta,
tem que reservar o final de semana exclusivo para a família. Ou seja, para a criança no caso. Sim. Será que não, quer dizer, não seria mais fácil um deles deixar de trabalhar para ter tempo para o outro trabalha para a família? Olha, a questão de trabalhar é até... Sim, porque é importante o tempo de qualidade. Ok, os dois trabalham. Estou aqui a ver, que tal então eles decidirem ou o pai ou a mãe deixa de trabalhar? Bom, conforme a nossa exigência social, não é possível Não dá, ok. que o pai deixe de trabalhar ou a mãe Ou a deixe mãe, de trabalhar. ok. Primeiro, que isso, a falta de trabalho de um dos cônjuges já cria instabilidade no lar, porque atualmente, e principalmente hoje, que há muitos homens voltados para o perfil digital do EduFlow, haveria uma cobrança, porque aquele que determinasse que o outro cônjuge não poderia trabalhar para controlar os filhos, até porque é bíblico, né? Que o homem provenha e a mulher auxilie. O auxílio que a Bíblia se refere é mesmo cuidado, instrução, educação. Mas a nossa geração, ela tá mudada. É necessário que os dois participem, é necessário que os dois equilibrem o lar. Daí que, se um deixa de trabalhar, as crianças são acolhidas e há uma maior atenção. E só que a presença de um não cobre a ausência de outro. O que tu tens de dar aos teus filhos, a tua mulher não pode dar. Porque os filhos acabam estando voltados ou para o pai ou para a mãe. Okay. O segredo é, se a pessoa trabalha muito, ela deve saber que tem de reservar um tempo para suprir as ausências na vida do filho. Porque depois é o que surge. Nós hoje vemos muitos filhos agressivos com os pais, muitos filhos sem qualquer responsabilidade afetiva com os pais, e as pessoas justificam, mas um filho que nasce, um filho que está ali, um filho que faz, mas o pai não construiu aquilo no filho. É preciso construir, o amor constrói-se todos os dias. Acha que a tecnologia está a substituir aquelas brincadeiras tradicionais que nós tínhamos? Brincar zera, brincar bica bidon, não sei se lembra dessa brincadeira. Joa indo, pedrinhas, 35 vitória. Acha que a tecnologia está a substituir? Que consequências disso tem? Olha, a tecnologia roubou-nos muitas coisas. Okay. E sim, a tecnologia está a substituir. Você vê hoje, logo que a criança sai da escola, pousa a pasta e vai para o cadeirão, tem a tela. Está cansada, muito estressada. Ela não lembra-se que lá no quintal ou no quintal de casa possa ter um amiguinho para brincar. E porque muitos pais também, atenção, muitos pais, eles inculcam isso aos filhos. Sai da escola, televisão, ok. Sim, sem pensar nas consequências e nos problemas que isso possam trazer à criança. Porque, veja, o uso excessivo de telas provoca na criança instabilidade emocional, prejudica a saúde mental e a saúde física da própria criança, a interação social. A criança torna-se extremamente antissocial. Ela fica fechada. Porque para ela é importante que tenha uma televisão e um pratinho assim de comida e tá bom. As crianças precisam brincar, as crianças precisam sair, as crianças precisam ter uma certa liberdade para conhecer outras crianças. Porque é se relacionando com outras crianças que também elas aprendem a conhecer o mundo, conseguem discernir os comportamentos e aprendem também a lapidar a própria personalidade. Boa. Tem aqui algumas dicas que poderia dar, por exemplo, para aquelas famílias que não usam as redes sociais. Fazem bem. Quem não usa as redes sociais faz bem, mas fica ultrapassado no tempo no estrado. O único problema é que fica ultrapassado. Por quê? Porque, bom, a era de... como é que eu posso dizer? O mundo atualmente está voltado para a internet. Quase 70% das atividades estão voltadas para a internet. Daí eu ter dito no início que as crianças, apesar de nós como pais considerarmos que não devem ter um telemóvel, elas devem ter um tempo diário para ter acesso à internet. Ok. De forma controlada e responsável, mas devem ter. Bom, existem famílias que não fazem uso da internet por uma questão de condição. Ok. Condições financeiras mesmo.
E há outras que pautam-se porque preferem optar pela educação tradicional, né? Conservação de valores, conservação de respeito, porque a internet influencia tudo isso. Boa. Então, na sua opinião, quem não usa faz bem. Yeah. Evita muita situação. Sim. Pois é, porque nós estamos numa fase, entendemos que a uma dada altura nós precisávamos ir para a televisão, precisávamos ir para a rádio para pegar informação. Hoje, às vezes, fico com a ideia de que a própria rádio e a televisão muitas vezes vai para a internet para pegar a notícia. A notícia. Então aquilo fica um bocadinho mais rápido. Sim. Prontos. A nossa conversa hoje está a ser com a senhora Vladimira Kanjimba e era na intenção mesmo de tentarmos trazer aquilo que é... de trazermos uma abordagem, uma análise relativamente ao uso das redes sociais, né? No impacto dentro das nossas famílias, saber se as crianças podem mesmo ou não usar as redes sociais, o impacto positivo e negativo que poderá causar para as famílias e esse tempo de qualidade que a gente acaba perdendo por passar o tempo todo ali nas telas. Prontos, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a sua vida, no sentido de que é estudante, agora falou que é mãe, já nasceu há alguns anos atrás, não se pergunte das mulheres, mas o que eu quero entender é o seguinte: conseguiria dizer 2 coisas boas e 2 coisas não boas que aprendeu durante esses anos até a idade que tem? Partilhar connosco assim as 2 coisas boas que aprendeu e 2 coisas negativas que aprendeu durante esses anos que tem. Como pessoa. Como pessoa. Ser mãe. Coisa boa. E ter saúde emocional. Boa, coisa boa. Gostei dessa. Coisa ruim. Confiança excessiva nas pessoas. Yeah. Depositar. Nós às vezes olhamos para as pessoas como nossos possíveis salvadores. Ok. Confiamos a nossa intimidade. Ok. E acabamos sendo magoados por depositar tanta confiança em relação à nossa pessoa também. Boa. Uma outra coisa negativa que eu aprendi é saber lidar com a morte. Saber lidar com a morte, isso é forte. Saber lidar com a morte. Afinal de contas, estamos todos de passagens, né? De passagem nessa terra. Alguns vão primeiro. Já alguma vez foi traída? Primeiro, entende a definição de traição? Entende, certo? Estou a falar isso não é no sentido de medir o seu conhecimento, é no sentido de nós conseguimos perceber. Porque quando a gente fala de traição, a gente entende só que é aquela traição amorosa, homem e mulher. Traição de uma ideia, traição de um segredo, isso é traição. Traição no cômito geral. Exatamente. Já foi traída alguma vez? Já. Gostou de ser traída? Ninguém gosta. Ah, é? Ninguém gosta. Não gostou de ser traída? Não. Já conviveu com pessoas falsas? Já. Já conviveu também com pessoas verdadeiras? Muitas Quem vezes. são as melhores? As verdadeiras ou as falsas? Olha, ambas se completam. Boa, gostei dessa. Essa Ambas pergunta se também foi completam. interessante. As pessoas falsas, elas existem para nos fazer crescer. Boa. É necessário que elas existam na nossa vida. Até porque nós também alguma vez já fomos falsos. Já foste falsa? Sim. Eu já que ia chegar aí. Já foi falsa alguma vez? Tu também alguma vez já foste Não. falso. A minha pergunta é... Oi. Oi. Sim. A pergunta é minha, pronto. Já alguma vez foste falsa? Em algum momento da vida nós já fomos falsos com alguém. Não generaliza, faz favor. Esses juristas são assim, prontos. Não, mas isso é uma conversa descontraída, é bem interessante. Pronto. E ainda bem que nós entendemos a questão falsa. Já alguma vez foste falsa? Pela nossa definição. Já. Ok. Já alguma vez foste verdadeira? Sou muito já nos muitas vezes, ok. Depois te arrependeste de ter sido falsa? Olha, sim. No momento que foste falsa, tinhas de ser falsa? Eu acho que foi de forma inconsciente. Boa. Foi de forma inconsciente. É tu pensares estar a fazer uma coisa boa, quando na verdade não é boa. Ok. E boa. depois, a dada altura, o tempo ensina-te que aquela coisa não deveria ter sido feita porque ok. realmente ela gera sentimentos negativos para quem recebe sobre a tua pessoa. Boa. Se tivesse a oportunidade de voltar a ser falsa com alguém, serias? Já não. Boa. A pergunta que eu quero fazer agora é... Pronto, já disse que várias vezes foi verdadeira. O que é que mais lhe irrita nas pessoas? 2 coisas. Bom, 2 coisas. Mentira Ok. e falta de responsabilidade. Boa. Já alguma vez mentiu? Sim. As minhas perguntas... Amigos, nós vamos entender todos. Vamos entender. Aqui ninguém vai te julgar porque nós estamos aqui no Sanjay Podcast simplesmente para tirar de forma descontraída. Já alguma vez mentiu? Já. Já alguma vez falou a verdade?
Na verdade, sempre vem muitas. Agora, nas vezes que mentiu, tinha mesmo de mentir? Sim, Ok, boa. sim. Se arrepende de ter mentido? É pecado. É pecado. Cada um, as pessoas dizem sempre não, cada um tem sempre uma mentirinha e tal, aquela mentira para, pronto, né? Intenso. Mas essas foram perguntas no sentido mesmo de estarmos aqui a descontrair um bocadinho. Entre falar a verdade e falar a mentira, o que é melhor? Mesmo que essa verdade venha a doer. Mesmo que doa, mesmo que cause reações adversas à pessoa, é sempre bom dizer a verdade. Boa. Pese embora muitas vezes quando dissemos a verdade não somos muito bem interpretados e acabamos perdendo alguns amigos. E parece que precisa de uma certa maturidade que a gente vai ouvir, né? Nem tudo que a gente tem na cabeça é para dizer. Porque a verdade incomoda. Pois, mas é verdade. Muitos de nós não estamos preparados para ouvir verdades relativamente ou sobre nós. Ok. Então ela gera efeitos adversos. Mas ainda assim é necessário que se diga a verdade. É assim, o marido o namorado da sua amiga está a trair a sua amiga e você vê. Você conta na sua amiga? Não. Não conta. Não conto, sabes porquê? Eu vou justificar. Não conta? Não. O namorado da tua amiga está a trair a tua amiga. Você não vai contar na tua amiga? Não. Ok. Eu não conto porquê. Porque eu estaria a ser responsável por estar a destruir um relacionamento. Okay. Porque as pessoas têm reações diferentes. Primeiro, eu estaria a contar à minha amiga que o namorado lhe está a trair e teria de arranjar mecanismos para sustentar a minha verdade. Ok, entendo. Porque muitas vezes eu só sei. Não tenho provas materiais para Não, lhe você mostrar. viu mesmo, às vezes você viu. Eu vi, Yeah. mas eu não tenho uma fotografia que Ok, comprove. que comprove, ok, entendi. Ok, Eu então não prefere tenho- se calar. Sim, por quê? Porque ele pode alegar estar a ser mentira e depois ela ter uma interpretação contrária sobre mim. Ou até podem se deixar, depois de um tempo voltarem. A tua cara depois fica como? Eu vou sempre me dar mal. Yeah. Então é preciso evitar. Poças, gostei. Olha, foi interessante a nossa conversa. Eu vou lhe chamar mais vezes, estou muito feliz mesmo. Essa parte final. Obrigado por participar no Sanjay Podcast. Eu vou lhe convidar, como disse, né? Hei de convidar novamente, mas quero deixar essas últimas considerações para si, alguma coisa que queira deixar para nós a nível de conhecimento, alguma coisa, aquelas últimas palavras de consideração. Bom, era para alertar os pais sobre a responsabilidade sobre a educação tecnológica. É necessário não limitar muito, mas é necessário também que conheçam as vantagens que a tecnologia traz para a vida das crianças. E saber que o controle sobre aquilo que é o uso da tecnologia ou das telas dos filhos, ele tem um limite. Né? Pais que são muito invasivos, eles acabam perdendo a confiança dos filhos. É necessário que os pais, ao interferirem a vida tecnológica dos filhos, façam de forma consciente, com a autorização e consentimento destes. Okay. No sentido de não quebrar aquilo que é fundamental criar entre pai e filho, que é o diálogo. Porque quando o pai ele chega de forma invasiva, cria um sentimento na criança de mentira. Okay. Ele sabe que ao chegar no portão de casa deverá eliminar conteúdos, deverá eliminar conversas, no sentido de que se o pai tiver de solicitar o telemóvel, não encontre nada. Ao passo que se fizer de forma aberta e conversar, até porque, como dissemos no início, a educação, a primeira instrução da vida de um ser humano começa no lar, na casa, com os pais. Se os pais não construírem um relacionamento saudável com os filhos de casa, eles nunca terão acesso à vida do filho de forma aberta. Sempre serão pais que recebem informações sobre determinados comportamentos dos filhos a partir de outros. Boa. Sim. Muito obrigado. Olha, eu até, antes de fechar, falou algo muito interessante. É de opinião que os casais apaguem as mensagens nos telefones? Apagar as mensagens nos telemóveis... Para evitar problemas. Apagar as mensagens nos telefones ou no telemóvel enquanto casado revela a falta de caráter e infidelidade. Ok.
Então é melhor continuar ali. Se a mensagem é comprometedora, Fica se só a aí. pessoa envia mensagens que possam desconfortar o teu cônjuge, evite conversar com a pessoa. Ok. Ou então esclareça a pessoa que envia a mensagem que deve formular as mensagens de forma que, se o teu cônjuge for pegar o telemóvel, não comprometa a vossa boa relação. E a mensagem fica aí. Fica. Ok, não precisa apagar. Não precisa. Então não apaguem mais, pronto. Terminamos aqui o Sanjay Podcast número 40. Muito obrigado por estar aqui até agora e quero desde já agradecer de alguma forma. Hoje não pedi para se inscrever no canal porque já vi que o caríssimo parece que não gosta que eu faça esse pedido, mas pronto, de qualquer das formas, quem sabe se mandar esse vídeo para uma outra pessoa poderá gostar, se interessar e se inscrever no canal, deixar algum comentário, deixar alguma dica, alguma pergunta que gostaria que a gente fizesse ou algum tema que a gente pudesse trazer num outro episódio. Deus abençoe a todos, pois há de ser sempre bom. Até a próxima, ficamos aqui com o Sanjay Podcast número 40. Tamo juntos. Chefe, valeu, já? Foi um Obrigada. prazer. Essa história do que te trai, amor. Mentiram pra ti, quem te contou? Eu nem sei o que te falar. Je suis amoureux de toi. Je suis désolé, quero dizer.